E agora vamos entender por que Deus criou o homem, sabendo que ele iria errar, queria fazer uma série de coisas que não agrada em nada a Deus. Essa explicação quem vai dar é o pastor Antônio Fontes, no quadro Palavra de Vida. Acompanhe. Palavra de Vida. Hoje eu quero responder a pergunta do senhor Galeno, que é um telespectador que estava acompanhando o programa passado e ouviu quando nós falamos que estaríamos aqui dispostos a tratar temas que fossem sugeridos pelos telespectadores, ou mesmo a responder perguntas que fossem feitas a nós. E nós tentaríamos aqui responder estas perguntas à luz das Escrituras Sagradas, à luz da Bíblia. Então, o seu Galeno telefonou, nós acatamos, portanto, a pergunta que ele fez, a questão que ele levantou, e nós vamos tentar responder a pergunta. A pergunta que o senhor Galeno fez a nós foi a seguinte: pastor, considerando que Deus é onisciente e onipotente, foi essa afirmação que o senhor fez, sabendo Deus de todas as coisas e sabendo que Adão haveria de pecar, que haveria de desobedecer, que haveria de contrariar a sua vontade, por que Deus então fez o homem disposto a errar? Por que Deus não fez o homem sem a possibilidade do erro? Por que Deus fez assim então? Construiu, fabricou, fez esse homem com a disposição do erro e do pecado. Para responder esta pergunta, que nós entendemos, inclusive, que esta é uma dúvida, não simplesmente do senhor Galeno, mas é uma dúvida de tantas outras pessoas. Talvez você mesmo que está nos assistindo agora, já fez essa pergunta a si mesmo ou a alguém. Por que Deus, sabendo que nós haveríamos de errar, por que Deus nos fez assim, pessoas predispostas ao erro? Eu quero ver o que está escrito na Bíblia, eu quero convidá-lo para observar o que está escrito nas Escrituras, no livro de Gênesis, no capítulo 1, e você há de se lembrar que o livro de Gênesis é o livro das origens de todas as coisas. É no Gênesis que fala sobre a criação de todas as coisas. Deus criou todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Ora, o homem também foi criado por Deus. O homem também é criatura de Deus. E Deus, ao concluir tudo aquilo que ele criou, ele declarou que tudo estava muito bom, tudo estava conforme a sua vontade. Ora, o homem também, sendo criatura de Deus, também foi criado segundo a vontade de Deus e recebeu esse conceito de muito bom. Então aqui em Gênesis, no capítulo 1, a partir do verso 26, e eu faria essa leitura agora, diz assim: também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então veja bem, a Bíblia é muito clara quando diz para nós que Deus criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. Nós, seres humanos, temos algo do nosso Criador. E é claro que esse algo não diz respeito à nossa compleição física, ao nosso aspecto físico, porque a Bíblia diz que Deus é espírito e por isso mesmo importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Logo, Deus, então, é um ser que não tem corpo. Mas a Bíblia diz que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Deus nos dotou com características que são dele. E uma dessas características é justamente a capacidade de escolher, a liberdade de escolher. Deus criou ao homem, portanto, com essa liberdade para escolher entre o acerto e o erro, entre a obediência e a desobediência. Lamentavelmente, a Bíblia nos diz lá em Gênesis, no capítulo 3, que o homem não soube utilizar da sua liberdade e por isso mesmo ele errou. Ora, Deus não poderia jamais ter criado um robô. Deus criou um homem, um ser capaz de escolher.
Deus não criou um homem programado para obedecê-lo e programado para amá-lo. A Bíblia diz também que Deus, ele é amor. E sabe de uma coisa, e você haverá de concordar comigo, só é válido o amor quando ele é livre. Ninguém fica satisfeito ao saber que alguém o ama por obrigação, ou que alguém o ama porque foi obrigado a amá-lo. O amor, ele vem de um coração que decide amar. Deus criou o homem, portanto, para conviver com ele em comunhão, para servi-lo, para amá-lo, para honrá-lo. Isso não poderia ser jamais algo programado, algo determinado. O homem, portanto, foi criado com essa liberdade de escolher amar a Deus. O homem desobedeceu. Mas Deus mostra na palavra, a palavra nos mostra que Deus, ele não desistiu do homem. E Deus restaura, mesmo depois do pecado, Deus restaura no homem essa condição. Deus restaura no homem esse desejo de poder buscá-lo e de obedecê-lo. Isso é feito através de Cristo Jesus. É em Cristo Jesus que agora nós nos voltamos para Deus. E agora nós amamos a Deus livremente, porque Deus, de fato, mudou o nosso coração. O homem foi criado assim, um ser livre para amar a Deus. E em Cristo Jesus nós nos tornamos pessoas, e somente em Cristo nos tornamos pessoas livres, livres para amar e servir ao nosso Criador. Deus fez todas as coisas perfeitas. Deus fez o homem conforme a sua imagem e semelhança. Que eu e você, que todos nós, possamos servir e amar a Deus como de fato Ele deseja. Que Deus, em Cristo Jesus, te abençoe. Palavra divina.